E falando em apuração e falando ao Senado, vamos colocar ele aí na tela, o Pablo Marçal e o Milton Leite, com essa confusão, junto com a Federação União Progressista. O Pablo Marçal, que está inelegível, poderá disputar uma vaga ao Senado, mesmo que seja sob júdice. Essa é uma informação de bastidor, não confirmada, mas aí é que entra a confusão. Vamos dividir a tela com o Guilherme Derrite e o Pablo Marçal. O Guilherme Derrite, de um lado, que também não está muito animado com seus números nas pesquisas, é o candidato do Partido Progressista. Ou seja, o progressista tem federação com a União Brasil. Então, com esse lançamento, né, esse anúncio, ou esse bastidor, ou essa possibilidade do Pablo Marçal disputar a outra vaga ao Senado, vai ficar embaralhada a direita, né? Tá aí os dois. Mas nos bastidores que eu fiz uma apuração com deputados, com filiados do União Brasil, eles acreditam que o Pablo Marçal pode ter 2 vezes mais votos do que o Guilherme Derrite nessa candidatura ao Senado aqui pelo estado de São Paulo. Mas eu acho que o pano de fundo de tudo isso, Fabi, para quem nos acompanha, para você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio na 82.3 FM e também nos assistindo nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, esse é mais um episódio, mais um capítulo da disputa entre o comando da federação, que pelo estatuto, e eu falei bastante sobre isso ontem, será o partido que tiver o maior número de deputados eleitos, e neste caso é a União Brasil, porque o Maurício Neves ficou sozinho lá no Partido Progressista, ele só tem o Guilherme Derrite, que foi eleito pelo Partido Liberal, pelo PL, na eleição com o Bolsonaro. Então, essa pré-candidatura possível ou impossível, enfim, chamem como quiser, do Pablo Marçal ao Senado, é mais um episódio da queda de braço. E aí a gente quer chamar atenção, e eu vou pedir para vocês colocarem na tela, o Ciro Nogueira, o Maurício Neves, o Milton Leite, e pode colocar também aí o Pablo Marçal. O Ciro continuou silencioso, não conversou com a gente, não deu nenhum retorno, mas nos bastidores a conversa é que o Ciro havia sido consultado pelos 3 parlamentares que deixaram o Partido Progressista. O Bruno Lima, que está no Podemos, o delegado da Cunha, que está no União Brasil, e o Fausto Pinato, que está também no União Brasil. 3 deputados federais pediram uma intervenção para o Ciro Nogueira, pediram, olha, presidente, o senhor pode colocar outro presidente no estado de São Paulo, faça uma intervenção. E esses 3 deputados não foram atendidos à época. Então, agora, depois de tudo isso, depois de todo esse imbróglio, essa confusão, o Ciro Nogueira vem e faz aí esse anúncio, né, que foi publicado no domingo pela Folha de São Paulo, dizendo que faria essa intervenção aqui no estado de São Paulo e assumiria a presidência da federação. E aí isso aí causou um alvoroço nos bastidores, nos interlocutores. Por quê? Por que não fez isso antes? Por que deixou os deputados saírem? Maurício Neves ficou sozinho. Vai fazer 2 lá? A conversa é sempre essa, é da chapa, porque agora esse é o momento, né? E eles estão lavando essa roupa suja para entender o que aconteceu, por que essa proteção com o Maurício Neves, né? Por que o Ciro não fez isso antes? Deixou esvaziar o partido? Será que era uma estratégia? Era isso que eles queriam mesmo? Né? E agora o Milton Leite aí também soltou a nota. Ontem a gente tem a nota para colocar. Eles soltaram a nota ontem, no finalzinho da tarde, dizendo que eles vão praticamente vão judicializar, é isso, né? Pelo que a gente entendeu ali na nota, que eles vão brigar com unhas e dentes pela presidência da federação, que é isso que é o correto que precisa ser seguido. E aí os deputados que pularam o lado, foram lá para a União Brasil, também estão se sentindo desprestigiados, né? Eu acho que o Ciro precisa fazer uma avaliação, Fabi, e entender qual foi o movimento que ele fez e quais são os resquícios de tudo isso. Mesmo porque a gente começa a conversar e a ouvir, e o Maurício Neves não me atendeu ontem, e hoje de manhã também eu mandei uma mensagem, ele também não me respondeu.
porque ele está criando inimizades com pessoas poderosas, com pessoas com poder. E aí você está falando da família Leite aqui no estado de São Paulo, são 2 filhos deputados, o Milton Leite, a gente brincava, à época você também, ele foi presidente da Câmara Municipal várias vezes e a gente chamava o Milton de guardanapo porque ele nunca deixava a mesa. É um político poderoso, é um político de articulação, é uma família que tem articulação aqui, principalmente na capital. Então a gente não pode, a gente tem que fazer uma análise muito fria e mostrar esse cenário do que é correto e do que não é, ou se é um jogo do menino mimado que não quer perder a bola. É essa imagem que o Maurício Neves está trazendo para a gente. Olha, vai ser minha, ponto final. Porque o Ciro vai deixar a campanha dele lá no Piauí? Vai deixar o estado dele para vir despachar aqui no estado de São Paulo? E tudo isso para proteger o Maurício Neves? Isso que não está fechando conta. Mesmo porque o Partido Progressista ele é maior do que a União Brasil. Então, essa pré-candidatura, esse anúncio, esse bastidor do Pablo Marçal ser candidato ao Senado vai ser mais um capítulo da disputa dessa federação e que aí, entre Derrite e Marçal, os números das pesquisas devem falar. E agora eu vou pedir para vocês colocarem na tela o Guilherme Mussi, porque o Guilherme Mussi foi deputado federal, se filiou na semana passada ou retrasada à União Brasil, a gente chegou a publicar essa nota aqui, junto com o Fausto Pinato, na foto também estava o delegado Olim, que acabou não indo, ficou lá no PP, e o Mussi foi o padrinho político do Maurício Neves. E nos bastidores corre que o Guilherme Mussi está muito decepcionado com o comportamento do seu amigo, ou ex-amigo, ou aliado, afilhado, chamem como quiser, mas eram muito amigos. Foi o Guilherme Mussi que colocou o Maurício Neves na política, foi o Guilherme Mussi que trouxe o Partido Progressista para o Maurício Neves. E aí, dentro dos bastidores, a gente escuta também de deputados que, eu brinco, eu falo, a gente não pode entregar os nomes aqui, porque fontes não se entregam, mas que o Maurício Neves tem dado mais valor nas articulações para o Rafael Rodas, que é vice-presidente do partido no estado, e está presidente também na capital do partido, do que para quem te levou pelas mãos. E aí tem um sentimento de ingratidão, e aí essa ingratidão começa a pulverizar. Então está criando muitos inimigos nos bastidores, está com os olhos vendados e não está enxergando o que está acontecendo no entorno. E isso pode atrapalhar a sua pré-candidatura à reeleição, isso pode atrapalhar a federação, isso pode atrapalhar toda uma conjuntura que havia sido combinada pelo Antônio Rueda e pelo Ciro lá em cima, e que a hora que está chegando aqui em São Paulo, eles estão brigando entre eles. Então, por hora é isso, Fabi, fico aguardando aqui o retorno das minhas fontes e volto com vocês na segunda edição do Download da Notícia. Eu vou trazer histórias e relatos muito interessantes da BIS, que é a Brazilian International School, que levaram os alunos para o BO pelo 10º ano consecutivo, que é o British English Olympics, pelo 10º ano, e esse colégio trouxe mais uma vez o pódio, um troféu para o Brasil, com alunos de 13 a 16 anos, uma conquista, e a gente conversou com os pais e a gente traz essas histórias no Download da Notícia, segunda edição, e é claro, mais bastidores da política comigo. É com você aí nos estúdios.